Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós colocamos esse momento diante de Ti. Aquieta o nosso coração, fala conosco pela Tua palavra e nos conduz na Tua presença. Livra-nos das distrações. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo está falando com a cidade de Corinto, a igreja de Corinto. Era uma igreja grande. Imagina São Paulo, Nova York, Japão. Era uma cidade elitizada. Eles eram muito apegados à filosofia, eles eram intelectuais. Paulo está falando com uma cidade moderna. Olha, o que os olhos não viram. Paulo enfatiza o olho porque nós somos muito guiados por nossa visão, embora a Bíblia nos diga que a gente vive por fé e não por vista. Por isso, Paulo enfatiza aquilo que os olhos não viram. Está falando com uma cidade muito importante. Às vezes, algumas pessoas, quando vêm do campo para a cidade, se impressionam com prédios, com pontes, com shopping center muito grande. Mas as pessoas da cidade não. Por isso, eu quero que vocês entendam o contexto histórico. Para quem Paulo está falando isso? Para a cidade de Corinto, uma cidade rica, uma cidade intelectual, uma cidade que amava a filosofia. Paulo começa dizendo aquilo que o olho não viu. Aquela cidade, aquele povo acreditava que já tinha visto de tudo o que tinha de mais moderno. Eles achavam que já tinham visto o suficiente. E sempre que você vê esse versículo, lembra, está falando sobre a sabedoria de Deus. E Paulo também faz uma citação de Isaías 64:4. Aquilo que o olho não viu. Porque nós somos seres muito visuais. Se vemos portas abertas, nós confiamos. Se vemos resultados, nós já ficamos tranquilos. E se vemos respostas, aí então nós descansamos. Mas o texto nos chama a crer naquilo que ainda não vemos. Não é porque não vemos que não está acontecendo. Não é porque tudo parece do mesmo jeito que o céu não está em completo movimento por você. Podemos olhar para algumas áreas de nossas vidas e pensar, não está acontecendo nada. Mas lembra da semente. A semente, ela germina debaixo da terra. Cresce-se as raízes para depois sim virar uma árvore e dar frutos. Não desista, não se canse porque você não está vendo nada. Aquilo que o olho não viu, quando a dúvida chegar perto de você, traga a palavra de Deus para a sua vida. Paulo enfatiza também a audição. Principalmente nós, mulheres, nós somos muito auditivas, nós guardamos sons, nós guardamos às vezes palavras que nem precisamos, mas nós registramos muito. A nossa audição é muito aguçada. Paulo diz, tudo isso que você tem de aguçado, você ainda não escutou nada. Aquilo que o ouvido não ouviu. Não é porque você não ouviu que Deus não está trabalhando por você. Não é porque você não viu sua vitória, sua resposta, aquilo que o seu coração almeja, pronto diante dos seus olhos, que não esteja já preparado para você. No século I, por exemplo, os judeus estavam esperando um Messias forte, um Messias político, que ia livrá-los da dominação de Roma, mas Deus enviou o Messias numa manjedoura, falando que nos libertaria para sempre do pecado, da morte eterna. Os judeus estavam pedindo por um Messias. Deus enviou o Messias, mas eles não reconheceram, porque eles estavam apegados àquilo que eles acreditavam. Às vezes pensamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Nós só vemos aqui limitado.
Deus vê amplamente. Nós vemos o agora. Deus vê o nosso futuro. É confiando na sabedoria de Deus que nós descansamos. E na outra parte do versículo, você ainda está comigo, eu estou no mesmo versículo, partes por partes. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Esse subir ao nosso coração é a nossa imaginação. E lembra que eu falei que o povo de Corinto, eles eram muito intelectualizados. Era um povo que amava a filosofia. Paulo está dizendo, tudo isso que vocês têm de conhecimento não se compara ao que Deus preparou para vocês. Antigamente, estamos falando do século I, as pessoas prezavam por conhecimento. Elas tinham uma vida menos agitada, menos estímulo, não tinha tanta notificação, tantos atrativos para nos manter distraídos. Eles tinham livros, eles tinham conhecimento, eles tinham mestres, eles tinham uma imaginação menos contaminada do que a nossa. Eles tinham muito tempo para imaginar, mas para imaginar com qualidade. Isso é confrontado por Paulo. Não subiu ao coração do homem. Você não tem capacidade para imaginar as grandezas que Deus já preparou para você. Porque você pode até sonhar grande, mas Deus pensa maior. Você pode estar orando por alívio, por exemplo, e Deus está dizendo, não, minha filha, não, meu filho, agora é hora de crescimento. Você pode estar pedindo algo e Deus está te dando outro, porque Ele conhece as suas estruturas, Ele sabe que você é pó e Deus sabe o que é melhor para a sua vida. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui está o centro de tudo. As coisas que Deus preparou não são para aqueles mais inteligentes, como a cidade de Corinto, não são para aqueles intelectualizados, não são para aquelas pessoas que se acham perfeitas, que são fortes de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, constância. Não é por produtividade, não é o tanto que eu faço para Deus, não é o tanto que eu me esforço que Deus vai me dar coisas lindas que Ele já preparou. Não, é para aqueles que o amam. Guarda essa palavra, não é produtividade, é obediência, é amor, é reverência, é comunhão, é intimidade. O mundo nos mostra um caminho para o sucesso, mas a Bíblia nos mostra outro. Lembra do que o Senhor disse para Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para que você vá bem, para que você prospere no seu caminho, porque andando pela palavra do Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós teremos com certeza um caminho próspero, não é um resultado. O Senhor não olha para a sua vida e vê um resultado. Ele olha para a sua vida e vê uma obra-prima criada por Ele, para a glória dEle, para louvor dEle. Você é testemunha de Deus aqui na terra. Você é a carta de Cristo que as pessoas olham para você e leem essa carta. Você é testemunha de um amor que é fiel, que é leal. A Bíblia diz que o amor é eterno eu te amei. É para aqueles que o amam de todo o coração. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia de paz. Nós louvamos o teu nome por tua palavra que é santa, que é linda. Nos ajuda a te amar cada vez mais e de todo o coração, Pai. Limpa os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que possamos permanecer nesse puro amor, sagrado amor. Que esse sagrado amor alcance o coração dos nossos filhos, vizinhos,
familiares, amigos de perto e de longe. Que esse sagrado amor cure enfermidades dos enfermos em casa, nos hospitais. Sagrado amor que renova as nossas forças todos os dias. Sagrado amor que alcança famílias, alcança os missionários, alcança as viúvas, os órfãos, alcança, Senhor, os necessitados da Tua palavra santa e poderosa. Nós te agradecemos porque temos o privilégio de ler a Tua palavra. Nos ajuda a ser transformados por ela, Senhor. Que haja espaço no nosso coração para a Tua palavra, que o Espírito Santo tenha livre acesso a todas as áreas da vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração, que o Espírito Santo tenha acesso a faxinar lugares escondidos, lugares entulhados, onde os nossos ouvidos, os nossos olhos estão entulhados por incredulidade e visão de mundo. Que haja uma limpeza espiritual agora, em nome de Jesus. Que possamos sair desse devocional mais crentes e confiantes, guardando essa palavra como ouro, como tesouro, porque a Tua palavra é um tesouro nas nossas vidas. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração, Pai. Continua fortalecendo a fé, a esperança, o vigor de cada um deles e abençoa toda essa humanidade que precisa de Ti. Continua conosco, amado Salvador, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Que o Senhor ilumine os seus olhos, o seu ouvido. O Espírito Santo trabalha por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Fiquem todos com Deus, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus.